Toda vez que eu olho para essa pintura, meu coração acelera um pouco. Sério. Olha a delicadeza dessas cores. A luz filtrada pelas árvores, aquela jovem flutuando no ar como se estivesse num sonho. É impossível não se apaixonar por essa cena. Mas aí, você repara naquele cara deitado nos arbustos, e no sapato voando, e na forma como ele olha para ela, com aquele sorriso meio perturbador. Espera um segundo. Acho que essa história de amor não é bem o que eu pensava. Essa obra se chama O Balanço, pintada em 1767 por Jean-Honoré Fragonard. E eu vou te contar. Quando você entender o que realmente está acontecendo aqui, vai repensar tudo que sabe sobre arte clássica. Porque esse não é um quadro romântico, é um retrato de traição. Aquele homem nos arbustos, ele está olhando diretamente por baixo da saia dela. Sim, você leu certo. E repara, o sapato dela está voando. No século XVIII, isso simbolizava perda da virgindade, da pureza. Nada sutil. Ah, e aquele senhor mais velho empurrando o balanço? Provavelmente é o marido dela. E ele não tem a menor ideia do que está rolando a poucos metros de distância. Mas calma, porque a história de como essa pintura foi criada é ainda mais absurda do que a cena em si. Pega uma pipoca. Isso aqui vai ficar interessante. Tudo começa quando um nobre francês, até hoje ninguém sabe ao certo quem era, mas muitos acreditam que foi o Barão de Saint-Julien, procura um pintor chamado Gabriel François Duyan com uma proposta, digamos, inusitada. O pedido era o seguinte: ele queria uma pintura onde aparecesse sua amante balançando enquanto ele se escondia nos arbustos para admirá-la. E quem empurraria o balanço? Um bispo. Isso mesmo, um bispo da Igreja Católica. Imagina a audácia. O cara literalmente queria humilhar a igreja num quadro particular. Duyan, obviamente, recusou na hora. Ele não ia arriscar sua reputação como pintor religioso respeitável por causa de um pedido tão picante. Mas ele conhecia alguém que talvez topasse: Fragonard. Fragonard era talentoso, mas também era conhecido por aceitar trabalhos mais ousados. E na época, ele estava tendo problemas com pagamentos da realeza. Então, quando essa encomenda chegou até ele, mesmo sendo segunda opção, ele aceitou sem pensar duas vezes. Mas Fragonard fez uma mudança genial. Trocou o bispo por um marido velho e traído. E, de certa forma, isso tornou tudo ainda mais cruel. Porque agora não era só uma provocação à igreja, era uma história humana de infidelidade. E cada detalhe que ele colocou nesse quadro tem um significado. Deixa eu te mostrar. Primeiro, aquele sapato voando. Já falei que isso simbolizava a perda da inocência, certo? Mas olha para onde ele está indo. Direto em direção a uma estátua de Cupido. Agora olha o Cupido mais de perto. Ele está com o dedo na boca, fazendo aquele gesto universal de silêncio. Como se dissesse: ei, isso aqui é segredo nosso. Ele está literalmente sendo cúmplice da traição. Essa estátua, inclusive, é baseada numa obra real criada em 1757 para Madame de Pompadour, que era, pasmem, amante do rei Luís XV. Fragonard não escolheu essa referência por acaso. Do outro lado da pintura tem outras estátuas de bebês rechonchudos, chamadas de puto, que parecem estar montados em golfinhos. E sabe qual é a expressão deles? Choque, vergonha, como se até eles soubessem que aquilo ali estava errado. E tem mais um detalhe que a maioria das pessoas não percebe. Tem um cachorrinho branco latindo no canto direito. Cachorros sempre foram símbolos de fidelidade. E esse aí está latindo desesperadamente, como se tentasse alertar o mundo sobre o que está acontecendo. Enquanto isso, o Cupido do outro lado pede silêncio. É genial. Fragonard criou um embate visual entre tentação, do lado esquerdo, e lealdade, do lado direito. E a mulher? Ela está no centro, literalmente balançando entre os dois. Repara também nas cores. O vestido rosa vibrante dela contrasta completamente com o fundo escuro. Fragonard usou luz para direcionar nosso olhar exatamente onde ele queria. Para ela, suspensa no ar, exposta. E o marido? Ele está quase invisível na sombra. Literalmente no escuro sobre a própria traição.
Para entender por que uma pintura assim existiu, você precisa conhecer a França de 1767. Estamos falando da aristocracia francesa no auge da decadência. Casamentos eram negócios. Amor verdadeiro? Isso acontecia fora do casamento, em jardins privados, longe dos olhos da sociedade. Fragonard era perfeito para esse mundo. Ele não julgava, apenas pintava a realidade da elite com cores vibrantes e pinceladas suaves. Mas mesmo assim, o balanço foi longe demais. A pintura ficou escondida em coleções privadas por décadas. Era escandalosa demais para a exposição pública. Apenas círculos íntimos de nobres podiam admirá-la em seus gabinetes, pequenas salas onde guardavam arte, digamos adulta. Só em 1792, que um artista chamado Nicolas Delaunay criou uma versão em gravura que permitiu que mais gente conhecesse a obra. Mas ainda assim, apenas a elite. Hoje, ela está na Wallace Collection, em Londres. E, ironicamente, se tornou uma das pinturas mais icônicas do Rococó. Não apesar do escândalo, mas por causa dele, porque Fragonard não pintou só uma traição. Ele capturou a hipocrisia de toda uma época. Uma sociedade que fingia moralidade em público, mas que em seus jardins secretos fazia exatamente o que você vê nessa tela. Então, você conseguiu ver o segredo? Aquela pintura que parece tão inocente e lúdica é na verdade um lobo em pele de cordeiro. Uma história de desejo proibido, voyeurismo e traição encomendada por um nobre sem vergonha e executada por um dos maiores mestres do seu tempo. Para mim, isso é o mais fascinante da arte clássica. Você acha que está vendo uma coisa, mas quando descobre o contexto, tudo muda. Então, conseguiu ver todos os segredos escondidos nessa pintura? Aquela cena que parecia tão inocente na verdade, conta uma história de traição, desejo e hipocrisia da aristocracia francesa. E o mais fascinante, obras como essa existem aos montes em museus pelo mundo todo. A maioria das pessoas passa por elas sem fazer ideia do que realmente significam. Mas agora você sabe a verdade. Se você gostou de descobrir esse segredo, deixa um like neste vídeo. Isso ajuda o canal a crescer e me mostra que você quer mais conteúdo assim. E se inscreve no canal, porque toda semana eu trago uma nova pintura clássica cheia de mistérios, escândalos e histórias perturbadoras que você nunca imaginou. E me conta aqui nos comentários, qual obra de arte você quer que eu desvende no próximo vídeo? Pode ser aquela pintura famosa que você sempre viu, mas nunca entendeu, ou aquela escultura estranha que te deixa curioso. Escreve aí embaixo que eu vou ler todos os comentários. A gente se vê no próximo vídeo. E da próxima vez que você visitar um museu, lembra de olhar com mais atenção. Vai que tem mais segredos escondidos esperando por você.